Vamos consertar o código do botão cliente. Eu vou clicar duas vezes aqui em cliente, ok? Vocês vão colocar um try catching, ok? Aqui no cliente. O de vocês deve estar assim, ó, onde eu marquei. Vocês vão só usar o que? O try catch para poder evitar o erro que estava dando, porque ele começou a fazer a ligação com o banco de dados. Então, nós estamos aqui, ó, colocando alguns códigos na classe clientes, no formulário cliente. Logo no início, temos que importar todas essas classes. 3 classes do próprio Java. SQL Exception, Image Icon para trabalhar com a foto, JOption Pane para poder dar a mensagem no try catch, mensagem de erro, e a classe Connect que nós criamos para conexão. Logo abaixo, nós temos o nome da classe, Public Class Cliente. Como ela é um formulário, ela extende aqui, ó, herda de JFrame, tá? A extend, não esqueça o que é herdar. Aqui, logo abaixo, nós estamos fazendo o quê? Eu estou criando um objeto, mas primeiramente eu estou declarando essa variável. É uma outra maneira de criar o objeto. Então, em vez de criar connect com geral igual a new connect, eu simplesmente aqui declarei a variável. Logo abaixo, declarei uma outra variável do tipo inteiro, chamado nave. A gente vai usar essa nave para poder navegar nos botões próximo, anterior, né? Logo abaixo, nós temos o método construtor que o próprio NetBeans cria para nós. Dentro desse método, logo abaixo do init componentes, nós vamos colocar o objeto com geral igual a new connect. Aqui sim nós estamos criando o objeto. Lá nós declaramos, né, como se fosse uma variável global, uma variável de classe, e aqui dentro do método, que é uma coisa particular, local, eu instanciei o objeto. Então, esse objeto aqui está chamando o método conecta que criamos na classe connect. Ok? Tem o método conecta, desconecta, né? Nós criamos na classe conecta. Então, para fazer a conexão, eu preciso do método conecta. Então, o que eu fiz? Instanciei a classe e estou chamando. O objeto com geral está chamando também o método executeSQL, que também está na classe connect, tá? Esse executeSQL eu vou passar por parâmetro o que? Um SQL, select asterisco from cliente. Então, eu estou pedindo para retornar, apresentar todos os clientes do banco, né, cliente. Logo abaixo, eu tenho o que? Com geral.rsFirst. O que está acontecendo aqui? Eu estou posicionando o primeiro registro, quer dizer, eu estou posicionando a minha tela no primeiro registro do banco de dados. É isso que essa linha faz. Para isso, eu tive que usar aqui um try catch, que eu estou trabalhando com banco agora, trabalhando com registro. O Java obriga a trabalhar com o tratamento de erro do try catch. Então, aqui, ó, o objeto com geral está chamando o RS, que é um outro objeto que nós criamos na classe Connect, que é um result_set. Result_set, ele acumula o quê? Acumula os registros de um select. Ok? E eu estou posicionando esse banco, essa tabela, no primeiro registro. Só para quem esqueceu, o RS, aqui na classe Connect, o RS, ele é um objeto do result_set, da classe result_set. E result_set, como foi explicado, é a classe que ela faz o quê? Você faz um select e ela armazena. Esse objeto armazena a tabela. O que retornou, o que foi filtrado, né? Muito bem. Aqui tem um tratamento de erro do try catch com JOption Pane, ok? Só isso. Então, essa classe cliente, assim que for chamada, ela vai apresentar o primeiro registro, devido a essa linha aqui, com geral.rs.first, ok? E mais para baixo, ó, ainda nós não fizemos muita coisa.
tem um método aqui, ó, mostrar dados, ok? Que nós criamos ele aqui. Então vamos copiar esse método agora, o mostrar dados. Vou explicar agora o código do método mostrar dados, tá? Aqui na primeira linha, nós temos a caixa de texto, txt-código. Ela está apresentando o código que está lá no banco de dados. Então, essa linha significa o seguinte: txt-código é o objeto caixa de texto, ou campo de texto, setTest, que é o método que apresentando o quê? Com geral.rs, rs é o result7, o objeto que representa o result7, e está pegando aqui getString, está pegando o código do banco. A linha de baixo, parecida, está pegando o nome, e aqui foi acrescentado, deixa eu voltar, no finalzinho do nome, foi acrescentado um método chamado TOUpperCase, para apresentar em maiúsculo, tanto o nome como o e-mail, que é essa linha de baixo. A caixa de combinação, ela é diferente, ela não tem o método setTest para apresentar, ela tem o método setSelectItem, né? E ela também apresenta o item da caixa de texto. Então esse método aqui é o que apresenta na caixa de combinação, ok? Sempre usando o objeto congeral, que está representando a classe Connect, e o RS, que é o objeto que está representando o result7. Logo abaixo tem duas linhas de foto. A primeira linha, ela apresenta aqui, ó, a foto, né, do banco de dados. Ela vai no banco de dados e pega a foto, né? E essa outra linha, ela apresenta o quê? Em forma de ícone, para poder apresentar a imagem, né? setIcon, a instancia aqui a classe de imagem e pega a pasta onde estão as imagens. Então, aqui é interessante o seguinte, do jeito que está aqui, a pasta está no raiz, no C. Eu queria colocar a minha pasta de imagem em outro drive, qualquer coisa. Então, tem que colocar o caminho aqui, tá? Aqui no carro está concatenando com quem? Com a txt-foto, que foi pego lá em cima, ó, getTest, e está tirando espaço para poder dar o caminho, né? O caminho onde está a imagem. A imagem, normalmente nós usamos o caminho para poder apresentar essa imagem. Aqui embaixo são só tratamentos de erros, né? Se o nav for igual a 1, ó, vai dar uma mensagem que está no primeiro registro, último registro, então não mostrou o registro, tá? Bem tranquilo. Outra coisa, aqui no banco de dados, nós vamos colocar um registro no banco de dados, mesmo manualmente, tá? Todos vão fazer isso, para poder ver se funciona o método mostrar dados, tá? Eu já coloquei o registro lá, eu vou rodar aqui, vai aparecer a tela principal, cliente, que é o que nós estamos fazendo, tá? Eu coloquei lá o meu registro, então já está aqui certinho, ó, tá? Então, vamos fazer isso também para ver se está apresentando que o método mostrar dados é para isso, tá? Para mostrar o registro que foi recuperado do banco de dados, ok?